people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre escândalos da família real, parte 3. Sim, porque eu já fiz vídeos falando sobre outros escândalos aí da família real. Inclusive vou deixar no final, né, se vocês quiserem assistir os outros vídeos, que são outros escândalos. E, né, dar continuidade também nessa série aí, porque o que não falta nessa família real é escândalo, vamos combinar. Na semana passada, nós falamos muito, né, a respeito do príncipe Harry ali no tribunal, e acredite, gente, não acabou por aí, nós vamos ver o Harry muitas e muitas vezes nos tribunais, porque com certeza ele vai com os dois pés na porta, se, né, começarem a tratar a vida dele como, né, qualquer... Bom, enfim, o vídeo não é sobre isso, Gisele, foca. O Harry não foi, príncipe Harry, né, não foi o primeiro a enfrentar o tribunal, né, ali o banco das testemunhas, nós vamos falar sobre isso. E outra coisa, se você acha que isso que ele tá passando agora, no momento, é um escândalo, digamos, para a família real, vocês não sabem de nada. Pois é, bom, eu também não sabia de nada. Vamos ver aqui que muitos, só da história de agora, né? Porque nem vou falar a respeito disso, mas eu estava vendo alguns escândalos da época da rainha Charlotte e do rei George III. Foi uma época com muitos e muitos escândalos também. Só que eu não vou falar sobre eles, porque senão fica muito comprido o vídeo e, ao mesmo tempo, é muito distante essa história, né, dos tempos atuais. Então, vamos falar coisas mais, assim, recentes. Se você está gostando dos vídeos, não deixe de dar um joinha, que me ajuda muito, combinado? Bom, vamos lá. Então, o príncipe Harry foi o primeiro membro sênior, vamos dizer assim, então, né, da realeza britânica a comparecer ao banco das testemunhas desde 1890. Como eu falei, né, se vocês acham que a gente tá aí vivendo um burburinho por conta desse príncipe Harry indo nos tribunais, enfim, gente, tinha o filho da rainha Vitória, o Edward VII, tá? Ele se tornou Edward VII em 1901, né? Na verdade, o nome dele é Albert Edward, então ele era conhecido na época como Príncipe Albert. Então, esse, né, Príncipe Albert foi o último membro da realeza, então, que prestou depoimento em um tribunal. E ele não foi uma vez só, ele foi duas vezes, né, que se envolveu aí no tribunal em 1871 e 1890, hein, gente? Ele era o príncipe de Gales. Vamos lá. Em 1871, primeiro, o filho mais velho da rainha Vitória e do príncipe Albert foi chamado a se explicar por conta da natureza do seu relacionamento com a Lady Mordaunt, que era esposa de um membro do parlamento. Então, o que aconteceu? Ela chegou a confessar para o marido que ela teria cometido adultério com vários homens, incluindo o príncipe de Gales. E havia algumas evidências destes flirts, vamos dizer assim, né? Inclusive cartas, uma mecha de cabelo e um poema. Ele teve que comparecer lá ao tribunal, né? Porque o que acontece? O marido dessa mulher queria o divórcio. Só que na época o divórcio não era como hoje, né? Então, como ele queria o divórcio e o príncipe de Gales foi dito como um dos amantes dessa mulher, foi então que o príncipe de Gales, né, foi chamado sim para, né, comparecer ao tribunal, mas obviamente ele negou, ele disse que não tem nada disso, que ele não conhecia ela, enfim. E o que aconteceu? O juiz concluiu que a mulher, né, estava mentindo. E mais, eles consideraram ela como louquinha de pedra. E aí fizeram o quê? Colocaram ela dentro de um hospício, trancaram ela pro resto da vida lá, e os homens saíram, né, tranquilo da vida e seguiram a vida normalmente. É desde sempre super fácil ser mulher nessa vida, né? Vamos lá, pro outro caso, ainda o príncipe Albert. O príncipe Albert era do balacobaco, né? Falando nisso e falando assim, nossa, como assim amante? Nossa, eu tendo amante? Imagina, essa mulher é louca. O
rei Edward VII tinha muitas amantes, nunca foi condenado por conta disso, né? E vamos lembrar que uma das amantes dele era quem? A tataravó da rainha Camila. Dá um vídeo só sobre isso, o que vocês acham? Querem saber sobre? Porque é uma história bem antiga, né? Não diz mais respeito à realeza aí dos tempos atuais, nem sei se o povo vai ter interesse em ver coisas mais antigas, mas eu adoro ver essa época vitoriana e, olha, os escândalos da época eram realmente escandalosos mesmos. Eu adoro. E esse príncipe Albert, né, o futuro Edward VII, ele é um personagem, vamos dizer assim, muito interessante, porque ele é cheio de história para contar com relação a principalmente essa parte aí, né, mais amorosa da vida dele, vamos dizer assim, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui no vídeo e vamos falar do outro caso que ele esteve envolvido. Mais adiante, em 1890, o príncipe de Gales de novo vai para o tribunal. E por conta do quê, Gisele? Porque ele se envolveu em uma jogatina de cartas. Só que essa jogatina era ilegal. E uma das pessoas que estavam jogando ali por dinheiro, né? Porque esse jogo sempre envolvia dinheiro. Ele foi lá e acusou, né? Que esse jogo estava sendo roubado, estava sendo trapaceado. Por isso que chegou aí pro julgamento. Então, isso, pra época, imagina, foi um escândalo. E aí eu não sei exatamente como que acabou, né? O resultado disso, mas provavelmente o rei, que era príncipe ainda na época, né? Ele se safou, não teve maiores consequências, deve ter tido lá um acordo de cavalheiros, nenhum homem acabou indo pro manicômio, né? Só a mulher mesmo que se ferra, e é assim que caminha a humanidade. Foi um acordo de cavalheiros e vida que segue. Bom, então, vida que segue, então o príncipe de Gales se transformou em Edward VII, e depois do Edward VII, seu filho, George V, né, que é avô da Rainha Elizabeth II, ele também se envolveu numa questão sobre tribunais. Ele foi acusado, gente, de bigamia. O que é bigamia? É você casar com duas pessoas, né, ao mesmo tempo. E aí, da onde que veio isso, né? E é verdade, não é verdade? Bom, um jornal republicano em 1910, isso bem no início do reinado dele, o acusou, fez uma reportagem, uma fake news, né? Acabou sendo aberto, né, o processo e ele não chegou nem a comparecer lá para depor. O rei mandou só uma declaração deixando bem claro que ele era inocente de bigamia e era legalmente casado somente com a rainha Mary, a avó da rainha Elizabeth II. Isso da realeza evitar processar ou dar resposta a jornais, por exemplo, não é de hoje, é bem desde sempre, né? Mas nesse caso, por conta, né, desses boatos que o acusavam deste crime de bigamia e questionavam também a situação jurídica da rainha, né, Mary, a rainha consorte. Então, o rei abriu sim um processo por difamação criminal e disse que realmente ele estava preparado para ir para o banco das testemunhas. O cara deve ter ficado muito pé da cara com todas essas notícias, né? Mas os conselheiros dele, no final das contas, fizeram ele desistir da ideia, fez só a declaração e realmente foi então que ele mandou a declaração e ele acabou não indo, né, para o tribunal, não precisou, mas foi um escândalo na época sim também. Só que nesse caso ele era a vítima, porque ele estava sendo acusado de algo que era mentira. Outro que não compareceu ao tribunal, nem acabou o processo, foi o príncipe Andrew, né? O tio do príncipe Harry. Bom, ele foi processado nos Estados Unidos em 2021 por Virginia Giuffre, que o acusou, né, de ser abusada quando ela era ainda uma menor de idade. E esse caso foi resolvido como? Com um acordo financeiro, né? O príncipe Andrew pagou uma quantia para a Virgínia e então ele acabou
né, arquivando o processo, não foram para os tribunais. Dá para dizer que ele é inocente? Não. Dá para dizer que ele é culpado? Também não. Mas, né, ficou aí essa dúvida no ar. E no final das contas ele não foi acusado de nenhum crime, mas porque ele pagou para o processo ser, né, arquivado, coloca na gaveta e esquece. Isso é um escândalo até hoje, né? Isso acabou com a vida pública do Andrew. Acabou. Embora ele tenha, né, até hoje seus privilégios, tá aí com uma vida boa e é isso aí. Vida que segue. Bom, agora vamos falar sobre membros da família real que foram para os tribunais. E digo mais, que foram considerados culpados. Pois é, quem será? Princesa Anne. Pois é, gente, a Princesa Anne, ela já tem uma ficha criminal, que a Princesa Anne é considerada aí a filha rebelde da Rainha Elizabeth, todo mundo já sabe, né, quem conhece a Princesa Anne. Mas aconteceu um fato que, inclusive, ela se declarou culpada. Olha só o que aconteceu. A Princesa Anne e o seu marido estavam colocando os cachorros em seu carro. Esses cachorros são da raça Bull Terrier inglês. E um dos cachorrinhos, a Dot, conseguiu escapar e atacou 2 meninos. Um dos meninos foi atacado na clavícula e teve várias mordidas, e o outro, arranhões, enfim, teve também algum tipo de mordida, mas não foi nada muito mais sério. Agora, gente, imagina o perigo. O perigo. Se aperta aqui no pescoço e pega uma veia super importante, né? E que não dá pra. Nossa, teria sido uma tragédia. Bom, o que aconteceu? Ela foi multada em 500 libras pelo ataque e condenada a pagar 250 libras em compensação e 148 libras em custas em um tribunal magistrados em Slough, que é uma região lá do norte de Londres. Fica bem próximo ali do Castelo de Windsor, né? Tanto que esse ataque foi lá em Windsor, então provavelmente por isso que foi nesse tribunal. Bom, gente, esses valores, lembrando que é 2002, isso aconteceu em 2002. Mas na época as penalidades disponíveis para este crime, porque isso é um crime e o dono do cachorro responde, né, pelo crime, então, que é atacar uma criança ou qualquer um que seja, né? Então, poderia ter tido uma multa de até 5.000 libras e ela só foi multada em 500 libras, tá? Mas ela poderia também ter pego 6 meses de prisão e o cachorro também poderia ter sido sacrificado. A juíza, tá? Ela poupou a vida do cachorrinho, mas disse que o cachorro deveria passar sim por treinamento e ser mantido sob controle em todos os lugares públicos. Se houvesse algum tipo de reincidência, esse cachorro seria então abatido. Já ficou claro, né? E a mãe dessas crianças ficou indignada no final das contas. Primeiro porque tudo que ela pagou ali de multa e de compensação para as vítimas foi ridículo, mesmo sendo 2002, né? Esse valor foi ridículo. E mais do que tudo, ainda, né, no caso, querendo ou não, né? Tipo assim, pô, os cachorros aqui realmente são abatidos, né? Aconteceu qualquer tipo abatido. Eles não esperam, eles realmente abatem o cachorro. No caso, né, porque era a Princesa Anne, provavelmente, então eles, né, não deixaram e isso realmente deu um bafafá, porque assim, pô. E inclusive, esse cachorro, essa Dot, ela foi banida, né, de estar ali nos lugares onde a Rainha Elizabeth estava com os corgis, porque uma vez esse cachorro atacou um dos corgis da rainha e foi tão feio o ataque que tiveram que abater então um dos corgis, porque ele ficou tão realmente debilitado que acabaram abatendo para ele não sofrer. Então, realmente, nunca mais a Rainha Elizabeth deixou os cachorros da filha irem pro terreno ali dela. Eu também não deixaria. Imagina o desespero de ver esse cachorro atacando outro cachorro e acontecendo o que aconteceu. Realmente foi um drama familiar, né? Porque, querendo ou não, os cachorrinhos acabam sendo parte da família. E outra coisa, a ficha da Anne não acaba por aí. Olha, a mulher tem uma capivara. Não é capivara que chama essas listas grandes, assim? Não sei, eu acho que é capivara, se eu não tô enganada.
A princesa real, ela também se declarou culpada em excesso de velocidade em 2001. Diz que ela é bem pé de chumbo. Ela foi multada em 400 libras e recebeu 5 pontos de penalidade em sua carteira de motorista. Então a princesa Anne é conhecida como pé de chumbo aqui, sim. Então ela foi multada e mais uma vez se declarou culpada. Agora, por último, para fechar esse vídeo, gente, eu quero falar sobre um julgamento de um monarca, inclusive, né? Um julgamento que ele não só foi julgado, como condenado e também executado. Estou falando de Charles I. Sim, Charles I foi levado a julgamento por traição em 1649, após o fim da Guerra Civil Inglesa. Resumindo a ópera, tá? Porque realmente foi um conflito muito, muito importante aqui. E nessa época, gente, quase que a monarquia vai pro beleléu. Ele teve várias acusações, como traição e tentativa de governar como um tirano absoluto. O rei era assim, tipo, eu sou rei. Naquela época, rei era quem mandava aqui, gente. Aí sim, aí o parlamento, né, tava, opa, peraí, como assim? Vamos dividir esse poder? No dia 27 de janeiro de 1649, o tribunal, né, preferiu o quê? Né? Manda ele pra guilhotina. Quer dizer, guilhotina é coisa da França. Aqui era no machado mesmo. Ele foi executado publicamente em Londres, em frente ao Palácio de Whitehall, ali bem em Londres, ali, sabe? Então, gente, essa foi a primeira vez que um monarca foi julgado e executado pelo seu próprio povo. E isso realmente foi uma época que teve um impacto muito grande na relação entre monarquia e o parlamento. A partir, né, dessa época, então, ficou um tempo sem monarquia. E se tudo tivesse dado certo, coisa que não deu, porque quem pegou o controle do poder foi o Oliver Cromwell, mas depois que o Oliver Cromwell morreu, o filho dele assumiu, e o filho não conseguiu. Então, nesse caso, chamaram o Charles II, filho do Charles I, daí o Charles II acabou voltando, né, ok, então deixa que eu assumo aqui, porém o parlamento falou assim, olha aqui, meu querido, a partir de agora, você vai assumir. Porém, contudo, todavia, você vai estar aqui meio com um chaveirinho, porque quem manda mesmo é a gente, combinado? Fechou? Daí ele fechou, então beleza. Então por isso que até hoje é mais ou menos isso que acontece por aqui, né? O parlamento é quem manda realmente. O rei, ele tá lá só, né, de fantoche, na verdade, porque quem manda mesmo é o parlamento. Esse eu acho que foi o caso mais grave do tribunal, relacionando um membro da família real. Charles I foi, né, pro tribunal, foi culpado, condenado, executado, passou um tempo, né, então é o chamado tal Commonwealth também, essa época, e depois voltou a monarquia com o Charles II. E agora, no reinado de Charles III, é que vemos aí o príncipe Harry envolvido em esses escândalos, né? Depois que a gente vê determinadas notícias, a gente vê que não é tão escândalo assim o que o Harry está fazendo. Ele está mais na vibe do George V, né? Que ele está tentando defender a própria honra, vamos dizer assim, né? Então é isso. Vamos ver o que o futuro, né, vai dizer aí do resultado desses tribunais do Harry e vai entrar aí com certeza para a história. Espero que tenham gostado do vídeo, dessas curiosidades da família real. Não esquece de me seguir lá no Grande Londres, Instagram Grande Londres. Lá eu sempre passo informações muito mais rápido do que por aqui. Combinado? Espero que estejam todos bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!